Olá, este é o programa Rádio TV PT Entrevista, que hoje recebe o deputado pelo estado da Bahia, Emiliano José. Como vai, deputado? Eu vou muito bem, e melhor ainda por estar sendo recebido aqui por você. Muito obrigada. Mas, deputado, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que cria a Comissão da Verdade. O que representa para o senhor? Representa uma espécie de reencontro com a nossa história, com a verdade que o país precisa conhecer, com a valorização da nossa memória. Um país que se recuse a saber o que houve durante um período de ditadura não se encontra com sua história. O Brasil, neste momento, dá um passo extraordinário no sentido do que nós chamamos de reconciliação nacional, quer dizer, de unir o país, mas uni-lo sob o paradigma da verdade. O que a Comissão Nacional da Verdade fará nesses 2 anos de trabalho será levantar o que ocorreu nestes anos, especialmente, eu diria, entre 1964, quando ocorre o golpe militar e se implanta uma ditadura, e 1985, quando esta ditadura termina. Foram 21 anos de ditadura, e quando, neste período, ocorreram crimes inomináveis por parte dos governos de então, dos sucessivos generais que governaram o Brasil naquele momento, naquele período histórico, um período onde as pessoas milhares e milhares foram presas, a quase totalidade dos presos torturada, e muitos assassinados covardemente, porque sob tortura, e muitos desaparecidos, desaparecimento forçado de pessoas, que foi outro dos crimes da ditadura. Diz-se que nós estamos atrasados em relação a isso, e há alguma verdade, mas a presidenta Dilma, no momento que sancionava a lei, no discurso que fez lá naquele momento, no Planalto, no Palácio do Planalto, ela disse que cada país tem sua história e suas características, e eu diria, acrescentando, e enfrenta correlações de força diferentes, e, portanto, nem sempre as coisas são tão rápidas como a gente gostaria, como eu gostaria, por exemplo, eu que enfrentei a ditadura, que fui torturado, que fui preso, que passei 4 anos numa prisão, eu gostaria que fosse muito mais rápido, mas não foi. E não foi não porque os nossos governantes não quisessem necessariamente, eu digo os governos pós-ditadura, e mesmo o governo do presidente Lula, que foi o governo do presidente Lula na última fase, preparou este projeto. Então, eu creio que o que nós temos que fazer é celebrar com muita ênfase esta Comissão da Verdade, e dizer que nós teremos a chance, então, de ter à mesa e de modo transparente o que foi este período de terror e de sombras que nós vivemos de 21 anos. É muito difícil dimensionar o que foi a ditadura para quem não a viveu. Para quem a viveu, é possível saber o que foi o terror no Brasil. O terror no Brasil foi praticado pelo Estado brasileiro neste período. Não houve terrorismo no Brasil de esquerda. Houve terrorismo da direita que governava o Brasil, dos militares que governaram o Brasil, que, volto a dizer, mataram, prenderam, torturaram, fizeram desaparecer pessoas, torturaram mulheres, jovens, velhos, crianças, religiosos, freiras. Deste tema eu conheço muito por ter escrito um bom número de livros voltado
para todos eles voltados para analisar o que foi esse período, o livro sobre o capitão Carlos Lamarca, o livro sobre o comandante Carlos Marighella, o livro sobre o padre Renzo, 3 livros sobre a repressão na Bahia, que leva o título, a coleção Galeria F Lembranças do Mar Cinzento. Eu tenho me debruçado sobre esse período e, ao mesmo tempo, tenho dito que nós nem começamos ainda a investigar suficientemente e até estudar suficientemente o impacto desta ditadura militar no Brasil. Mas agora eu creio que durante esses 2 anos nós vamos fazer um bom acerto de contas com relação à verdade. Porque o que a Comissão da Verdade quer apenas e tão somente é trazer à tona a verdade. Ela não tem uma natureza judicializada, persecutória, nada disso. Ela tem o objetivo e tem o poder de convocar pessoas, ela tem o objetivo de chegar à verdade. Depois disso, eu tenho dito, e é uma posição política minha, é outra discussão. Com a verdade à mesa, caberá então as instâncias competentes, as instituições competentes, ao Ministério Público, ao Judiciário, analisar se há ou não providências a tomar em relação àquela verdade revelada. A respeito da sua posição, nós sabemos que todas as verdades geram consequências. Que tipo de consequências que o senhor acredita que podem gerar estas verdades que virão à tona? Analisemos. Em primeiro lugar, como o tempo... Nós já enfrentamos um bom número de anos depois da ditadura. Os generais que comandaram o terror no Brasil, eles já não estão entre nós. Se fizéssemos uma correlação, por exemplo, com a Argentina, lá eles fizeram, e o Videla, por exemplo, que era um assassino, torturador, um genocida, ele está preso com 85 anos e condenado a algumas perpétuas, provavelmente, né? Há outros processos lá e outros torturadores estão sendo condenados. Isso ocorreu no Uruguai, isso ocorreu no Chile, né? Houve tempo para que essas condenações ocorressem. No caso brasileiro, não há, por exemplo, mais mandantes grandes generais vivos que eventualmente pudessem enfrentar as barras do tribunal. A minha posição é que, revelada a verdade, evidentemente, penso eu, independentemente da decisão do STF, que considero equivocada, de validar a lei de anistia, inclusive com relação àquilo que foram considerados crimes conexos, ou seja, a anistia, daquele momento, tentava perdoar ou anistiar torturadores, né? Mas, independentemente desta decisão do STF, que, volto a dizer, considero equivocada, eu creio que o Ministério Público, diante de verdades reveladas e oficialmente por uma comissão instituída pelo Congresso brasileiro e pelo governo, por um projeto de lei do governo que foi à unanimidade aprovada pelo Congresso brasileiro. Diante desta verdade revelada, eu creio o Ministério Público inevitavelmente se debruçará e avaliará das medidas necessárias, na minha opinião, à punição dos torturadores. Ainda há torturadores vivos. Cito o exemplo de um torturador conhecido que matou tanta gente, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que vagueia por aí solto, né? Sem qualquer punição, como se fosse possível admitir que uma pessoa tivesse o direito de matar impunemente, né? Então, a minha opinião, mas eu não acho que não é esse nem o momento de discutir isto, mas a minha opinião é que, terminada a fase do trabalho da Comissão da Verdade e o relatório posto à mesa, caberá ao Ministério Público, não a nós, né, a análise destas verdades reveladas
e as eventuais providências que deverão ser tomadas contra pessoas que cometeram crimes, na minha opinião e na opinião do direito internacional, crimes imprescritíveis. O direito internacional não admite que o crime da tortura seja prescritível, ou seja, que ele deixe de cessar os efeitos jurídicos relativos a estes crimes. Eles são crimes que não podem ser perdoados, na minha avaliação, e não é uma posição apenas pessoal ou vingativa, porque eu fui torturado, porque eu enfrentei o pau de arara, o choque elétrico, o afogamento. Não, não é por isso. É por uma posição de princípio mesmo em relação a crimes de lesa humanidade. Eles não podem ter prescrição de nenhuma espécie. Então, a minha posição é esta. Agora, tudo isso depende sempre das iniciativas do próprio Ministério Público, de quem seja. O importante a ressaltar é que esta Comissão da Verdade é um passo extraordinário que nós estamos dando, um passo civilizatório nesta fase do que o direito internacional também tem chamado de justiça de transição. Nós estamos terminando a nossa justiça de transição, ou pelo menos dando um passo significativo na nossa justiça de transição, com a Comissão Nacional da Verdade. Eu me emocionei muito na solenidade e eu fiquei pensando, às vezes a gente faz um processo putativo, que eu chamo, de se colocar na pele da outra pessoa, né? E a presidenta Dilma, que foi nossa companheira de lutas, que organizou a luta contra a ditadura conosco, eu em outra organização, ela noutra, mas não tem importância, e que enfrentou a tortura, o pau de arara, tudo isso, né? O que se passava na cabeça da presidenta, né? É algo extraordinário na história. Uma pessoa que foi vítima das atrocidades, do terror da ditadura, tem a possibilidade, né, extraordinária, de oferecer à nação a possibilidade da reconciliação com a verdade revelada. É muito rico para a nossa história, né? Esse encontro de uma mulher torturada que é presidenta da República. Eu não pensei que depois de tanta luta eu pudesse ver isso. Estou vendo com muita emoção esse momento de uma companheira de prisão, não exatamente na mesma prisão, nós ficamos em prisões diferentes, ela em São Paulo e eu lá na Bahia, presos, uma companheira de prisão poder sancionar uma lei que tão somente quer revelar a verdade sobre aquele período. E na sua cabeça, o que passava naquele momento diante da sua história? Passava a ideia de que a história não terminou e que a história nunca pode ser congelada e que as ditaduras são sempre transitórias, embora elas creiam quando, no exercício de governos, elas se creem às vezes eternas. Eu me lembro da leitura do livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura, o general Ernesto Geisel dizendo, simplesmente, porque gravado, isso foi gravado, porque o Hélio Gaspari teve as gravações à mão, porque as ditaduras ainda fazem isso, nesse caso. Eles gravavam as conversas, eles tinham certeza da impunidade, né? E ele dizia ao general, creio que ao general Dali Coutinho, eu não me lembro qual, mas ele falava, o Geisel, nós temos que continuar a matar. Infelizmente, nós teremos que continuar a matar. Era o general Ernesto Geisel, o que fez a chamada abertura e tal. Ele se revelava um assassino, não tem outra expressão. Um assassino, reles. Vamos continuar a matar. Eles acreditavam nisso. Eu me lembro, é um episódio que eu não contei ainda nos livros, só anunciei que contaria, mas não contei. Eu me lembro
O cara que me torturou, um dos meus torturadores, capitão Gildo Ribeiro, que me colocou no pau de arara, choque elétrico, afogamento, ele era da PM e servia lá o DOI-CODE na Bahia. Então, ele comandou a minha tortura junto com o capitão Emetério Chaves Filho. E depois ele teve um desequilíbrio ou coisa assim. Eu já preso, eu já cumprido pena. A tortura foi no quartel do Barbalho, lá no bairro do Barbalho, em Salvador. Depois eu já cumprindo pena na penitenciária Lemos Brito, lá no bairro, sugestivo nome, o bairro da Mata Escura. Eu cumpri a pena lá e esse sujeito foi nos visitar, obrigou-me e disse ao pessoal, aos outros presos, que ele iria lá para me ver. E evidentemente eu não podia impedir ele ir, porque eu estava preso. E ele sentou ao meu lado num dia de visita e me disse: Emiliano, eu vim aqui lhe pedir perdão, o torturador. Eu vim aqui lhe pedir perdão. Você foi o responsável pela minha conversão ao cristianismo. Olha a responsabilidade. Você foi o responsável pela minha conversão ao cristianismo. Eu nunca podia ter feito aquilo e vim aqui lhe pedir perdão. Eu disse a ele: olha, eu sou um prisioneiro político, eu vou chegar ao poder no Brasil. Olha a ousadia eu vou chegar ao poder no Brasil e nós nunca vamos torturar ninguém. Nós vamos sempre ter uma atitude correta com as pessoas. Portanto, eu não tenho poder de lhe perdoar, ou não. Vá viver sua vida e provar que você mudou. E ter logo isso na cadeia. E eu disse a ele que nós íamos... Claro que era uma atitude de pensamento desejoso, mas eu disse a ele que nós íamos chegar ao governo um dia e que nós não torturaríamos ninguém. E essa quase profecia realizou-se. Nós chegamos ao governo, somos adversários figadais da tortura a qualquer pessoa, né? Embora isso ainda ocorra no Brasil por força de policiais despreparados, coisa que eu falo, mas não é política de governo. Nós temos uma Secretaria de Direitos Humanos na Presidência da República, nossa querida Maria do Rosário dirige, e somos absolutamente contentes. Tivemos ministro extraordinário de Direitos Humanos, o Neymar Miranda, o Paulo Vanucci, agora a Maria do Rosário. Nós somos contra a tortura. Então, naquele momento, me passava tudo isso pela cabeça, né? Como é que isso que eu estou lhe falando aqui, a própria tortura, né? Que você é uma experiência limite na vida de uma pessoa, né? Para mim, é óbvio que foi uma experiência limite da existência, né? Porque você é checado em sua alma e é um momento de definição de existência, a tortura, né? E é um momento de uma luta terrível entre o corpo e o espírito, né? O seu corpo pede, fale para acabar com esse sofrimento, e a sua alma, os seus ideais, diga, não fale porque você vai prejudicar seus companheiros. Eu consegui enfrentar a tortura e não dar nem o meu nome, nem o meu nome verdadeiro eu dei. Mas isso não é nenhum autoelogio, foi a minha circunstância, o meu momento e a possibilidade que eu tive de resistir. Então tudo isso se passava, né, nesse momento, lá no Palácio do Planalto, vendo a Dilma falando, vendo ela fazer um elogio bastante circunstanciado ao Franklin Martins, que foi também outro companheiro da luta, né, que participou de momentos do sequestro do embaixador americano, por exemplo, para retirar companheiros da prisão, e vendo tantos companheiros e companheiras que passaram, parentes, familiares de mortos e desaparecidos. Eu sou também integrante da Comissão de Mortos e Desaparecidos, né? Então, tudo isso se passa pela nossa cabeça, não passa como uma coisa forte, mas ao mesmo tempo serena. Não me move nenhuma atitude vingativa, porque as pessoas imaginam isso, não me move. Agora, me move uma convicção muito profunda de que nós não podemos deixar isso à margem, não devêssemos tratar mais desses assuntos, não. Tínhamos que tratar, tínhamos que
vamos fazer a revelação da verdade, para que o país se reencontre consigo mesmo, para que reconheça o que foi feito de barbaridades com as pessoas, com os adversários do regime naquele momento, com os que queriam apenas liberdade e democracia. Nós não podemos esquecer isso. E insisto que isto não é contra as nossas Forças Armadas. Ao contrário, as Forças Armadas atuais não têm nada a ver com aquelas Forças Armadas. Hoje elas estão cumprindo as suas obrigações constitucionais e têm que cumprir. Tem uma comandante em chefe, que é a presidenta da República, né? E elas cumprem suas tarefas constitucionais e nós queremos, do meu ângulo, nós queremos ter Forças Armadas fortalecidas, modernizadas, para dar conta de suas tarefas constitucionais de um país grande como é o Brasil. Mas limpar, tirar este fardo das costas das atuais Forças Armadas é revelar a verdade do que foi os crimes das Forças Armadas de então. Deputado Emiliano, não é um elogio, mas é um reconhecimento. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Rádio TV PT Entrevista. Trata-se de um tema, como o senhor disse, pesado, contudo paira no ar uma serenidade, uma tranquilidade, vinda exatamente do seu aprendizado. E também é emocionante, né, ouvir e sentir assim, essa tranquilidade, sentir um pouco mais da sua história e perceber como é que nós devemos tratar os fatos da história do Brasil e da nossa própria história. Aprender com eles e a frase que marca é o que o senhor disse ao seu torturador, né? Vai exemplificar, vá, então, mostrar às pessoas que você mudou. Não há palavras para agradecê-lo neste dia por estar aqui conosco no programa e por tanto aprendizado, tantas coisas maravilhosas que o senhor disse aqui. Neste caso, no caso do capitão Gildo Ribeiro, ele morreu, deve ter uns 2 anos ou coisa assim, e eu fui surpreendido com um e-mail. Deputado, eu sou filho... Deputado, não era deputado? Não me lembro. Eu sou filho do capitão Gildo Ribeiro, que lhe fez tanto mal. Estou lhe pedindo perdão. O filho também do capitão me mandou um e-mail pedindo perdão pelo que o pai fez a mim. Então, eu tive o pedido de perdão do sujeito que me torturou e o pedido de perdão do filho que reconhecia o que o pai havia feito a mim, né? Eu ainda não contei essa história por escrito e tal, né? Vou contar ainda. E depois da prisão, solto, ele procurava um amigo, ex-preso comigo, o Rui Patterson, advogado e ex-preso político, para dizer, eu preciso conversar com o Emiliano. Eu digo, Rui, eu não converso com torturador meu, quer dizer, eu não tenho a síndrome de Estocolmo, que se chama, que o torturado acaba se relacionando com o torturador. Eu não converso com ele, não tem hipótese. Mas ele diz que tem revelações para fazer, então ele faça você, eu mando outro jornalista lá, mas eu não aceito conversar com ele. E ponto, né? Ele tentou de todo jeito ainda estabelecer alguma relação comigo. Eu não tinha razão nenhuma para isso, né? E não admiti. E quando morreu, ocorreu esse episódio que eu estou lhe falando. Então, eu não sei se é bom ou mal. Quem passa por uma experiência dessa tem na carne e no espírito as marcas. Eu não creio que me libere das marcas. Creio que o escrever tem me ajudado muito, provavelmente, né? Sem que eu faça isso planejadamente. Mas escrever sobre o período, e tenho escrito muito e vou continuar escrevendo, provavelmente produz em mim uma ajuda e é uma espécie de catarse, né? Mas eu tenho convicção de que não tenho uma mentalidade raivosa, não tenho. Agora, tenho convicções profundas a respeito do período, da gravidade do que é uma ditadura e da necessidade de não deixar nada escondido, revelar tudo e depois ver o que a gente faz com esse tudo.
Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Obrigado a você e a vocês. Este foi o programa Rádio TV PT Entrevista, que hoje recebeu o deputado pelo Estado da Bahia, Emiliano José.